recentemente em uma live você chamou o senador Flávio Bolsonaro de ladrão e traidor e que ele precisa ser destruído. O senhor tem a falar sobre essa polêmica e se é esse o discurso que você pretende implantar na campanha, né? Que podem atuar pontualmente em operações junto com as polícias. Mas, efetivamente, todo mundo sabe, os governadores, as próprias Forças Armadas, que as Forças Armadas são auxiliares. Então, para te dar um exemplo bem ilustrativo, se eu estou no Rio de Janeiro, com as forças policiais, entrando nas favelas e fazendo as operações para desmontar o crime, quem vai estar na rua fazendo o acompanhamento e fazendo aquela ronda ostensiva armada para garantir que o crime não desça, são as Forças Armadas. Porque não são eles a fazer o combate ostensivo direto, eles vão fazer a ronda ostensiva, que é uma outra coisa. Então, cada um num papel, mas as Forças Armadas têm que ser colocadas em campo, porque elas são forças auxiliares que vão permitir a consecução do projeto. Vamos lá, ô Fernando Tupan, sua vez. Bom dia, Renan, tudo bem? Fernando Tupan de Curitiba. O que eu quero saber, assim, uma coisa também regionalizada. Existe algum deputado estadual ou algum candidato ao governo que possa vir para uma missão? Eu sei que houve uma conversa com o senador Sérgio Moro. Como que está tudo isso aí que ele está em um conflito constante com o deputado federal Ricardo Barros e talvez ele não tenha espaço lá. Existe essa possibilidade do Moro bater na porta com a Rosângela ou só o Moro? Boa com o ex-ministro Sérgio Moro, com o senador Sérgio Moro. A Rosângela também, ela é amiga da Amanda, e eles estão passando por um problema que nós já passamos, né? Que é confiar na palavra do União Brasil para qualquer coisa. Não dá para confiar no União Brasil, então o Moro tá provando de algo que a gente provou nas eleições municipais em São Paulo com o Kim Kataguiri. E o caso dele é ainda mais grave, porque o Moro lidera as pesquisas aqui, né? Nós não tivemos nenhuma conversa, mas nós temos uma relação boa. Naturalmente, nós temos um candidato ao governo aqui do Paraná, um pré-candidato, que é o França, e qualquer coisa passaria pelo Moro conversar com o França e entender que, assim, nós temos um projeto que é o Livro Amarelo, nós temos uma agenda muito clara e muito específica, nós não somos um partido de aluguel, né? Então, assim, aí deixa eu fazer uma composição. Conosco não existe isso, eu volto a falar. A gente tem um partido em que eu preciso respeitar, antes de tudo, o trabalho de mais de 2.000 jovens que foram coletar a ficha no meio da rua. Dito isso, o partido ele precisa crescer e se alguém se adapta e se é da vontade do time do Paraná, poderia, mas isso aqui é só especulação e conjectura, porque não há conversa. Bom dia, Renan. Recentemente em uma live você chamou o senador Flávio Bolsonaro de ladrão e traidor e que ele precisa ser destruído. O senhor tem a falar sobre essa polêmica e se é esse o discurso que você pretende implantar na campanha, né? Falar que precisa ser destruído. O que quis dizer com isso? Eu quero te perguntar de volta, o que você consegue inferir de alguém que num discurso político disse que outro político precisa ser destruído? Acho que eu ia desmembrar o corpo dele em pedaços? Não é isso, né? Destruído é o projeto político dele, que é um projeto ruim, dado que ele é ladrão e traidor, e ele é. Esse projeto não pode dar certo, porque não é bom pro Brasil. Tem algo específico dele ser chamado de ladrão e traidor, assim, que você possa expor? Poxa, eu posso. Ladrão. E fica muito vago falar que o cara é ladrão, não, né? Não é. Você tá fazendo uma acusação grave. Eu posso entrar no detalhe. O Flávio Bolsonaro cometia crime de peculato no mandato dele, como deputado estadual. Era o crime da rachadinha. Um crime confesso pelos seus próprios assessores. Não é que eles negam, não era um crime controverso, é incontroverso. Houve movimentações, o Queiroz pagava as contas pessoais do Flávio Bolsonaro utilizando o dinheiro que era extraído dos salários dos funcionários que fingiam que trabalhavam pra ele. E o negócio só parou, esse processo só deixou de andar por conta de duas decisões, uma do Toffoli e depois uma do Gilmar Mendes, que trancaram. Porque na letra da lei aquilo é crime, é peculato, e aquilo poderia levar à ruína da carreira do Flávio Bolsonaro. Traidor por diversos motivos. O pai dele foi eleito com uma agenda anticorrupção em 2018. As pessoas foram tocar, por exemplo, a CPI da Lava Toga, que era um problema que interfere diretamente no que a gente está vivendo hoje. E o Flávio Bolsonaro trabalhou para desarticular isso. Então, traidor porque o discurso era e num tema que era muito central para as pessoas, poxa, eles colocaram o ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça no governo deles. O Bolsonaro, e isso após ganhar a eleição, tá? A gente falar, o Bolsonaro surfou no Moro. O Bolsonaro não surfou no Moro, ele ganhou e depois chamou o Moro. Então ele trouxe para si esse compromisso, uma agenda que levou milhões nas ruas. E o Flávio fez outra coisa. Portanto, é um projeto que apenas não é confiável, é um projeto que em si é corrupto. E por ser corrupto e por não ser confiável, não pode ser o projeto que vai representar o Brasil que trabalha e produz. Porque quando a gente chama de antipetismo no Brasil, a gente está falando em grande medida dos brasileiros que mais trabalham e mais produzem. As pessoas que estão nos ouvindo aqui em Maringá, elas vão entender isso. Aqui é um povo trabalhador. Só que vocês estão devotando a energia de vocês a um projeto que não apenas não deu certo, mas que é formado por pessoas que são ruins. O caso do Flávio Bolsonaro é isso. Eu vou mais ou menos nessa toada.
O Ângelo aqui, o Ângelo Rigon, ele costuma dizer a seguinte frase: Maringá é a terra dos locks, que as pessoas gostam de ser enganadas por aqui. E aí eu vendo o teu discurso de ontem em Londrina, você usa a expressão que o sulista é otário. Na verdade, assim, a tua fala de ontem em Londrina é muito próxima do que o Rigon usa como discurso aqui com relação às mesmas coisas. Eu queria que você desenvolvesse pra gente por que essa percepção de que as pessoas gostam de ser enganadas. E você estava falando ontem sobre os políticos que a gente elege. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para quem precisa ver para a missão alcançar a dinastia.